Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me acompanha aqui na TV, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Nemércio. O Dr. Nemércio Rodrigues Marques é juiz de direito da Terceira Vara Civil da comarca de Sertãozinho. A nossa pauta de hoje, ética e compromisso moral. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Nemércio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje no programa. Doutor Marco, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo. Doutor, a nossa pauta, uma pauta que é sempre atual, né? Ética e compromisso moral. E quando se fala em ética, logo às vezes as pessoas remetem ao pensamento para talvez o quadro político, mas na verdade a ética ela abrange um universo de uma maneira geral, né, doutor? Sim. A ética está presente em qualquer comportamento humano, na verdade. Desde que o homem se entende, ele age de acordo com a ética. Desde que o homem tem liberdade, e ele sempre teve, ele age de acordo com padrões éticos. Né? E ela não deve jamais ser apartada da convivência humana ali, do dia a dia, né, doutor? De jeito nenhum. Às vezes as pessoas passam batido, mas é um tema extremamente importante, extremamente relevante. Sim, um dos grandes desastres da humanidade, os grandes desastres da humanidade ocorreram quando a ética foi separada do comportamento. Doutor, será que o dia a dia, né, o dia a dia agora do momento contemporâneo, ele pode fazer com que o indivíduo mude, inclusive, a postura comportamental, né, às vezes ceifando, às vezes até certos princípios com relação à ética? Às vezes a correria faz com que às vezes fica para um segundo plano. Isso pode acontecer? Eu acredito que sim. O ser humano é muito complexo, né, doutor Marco? A gente tem, então, uma infinidade de possibilidades. Mas eu acho que o dia a dia, sim, faz com que a gente entre no automatismo. E muitas vezes, o que não deve acontecer nunca, muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco de agir de acordo com padrões éticos, né? O senhor acha que a gente, de uma maneira geral, o próprio dia a dia, ele pode, dependendo da atividade ou mesmo do relacionamento ali, influenciar e modificar pessoas, doutor? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Eu não sou profissional da área, mas o que a gente vê, eu sou um observador, né, do ser humano. O que a gente vê é que parece que sim, parece que o dia a dia muda as pessoas, sim. Pode ser que aconteça. Acredito que sim. Né? Então, acho que nós podemos assegurar, assim, né, que a verdadeira ética envolve, né, ou talvez regule, né, doutor, as normas gerais de convivência. Eu acho que sim, é por aí. Eu acho sim. que é por aí o viés. Com certeza. A gente nunca pode esquecer disso. Certo. Porque através da ética, com toda certeza, a convivência ela vai ser facilitada, porque a partir do momento que a pessoa não tem aquele procedimento, aquela forma de agir, ou mesmo de se comportar, aquilo vai influenciar diretamente na credibilidade dele, estou certo? Com certeza. E, de certo modo, é o que a gente está vendo hoje isso aí esbarra no próprio Poder Judiciário, né? Certo. A gente acaba sentindo na pele, nós que lidamos no dia a dia no fórum, a gente acaba sentindo na pele que o quanto a ética ou a falta dela interfere e isso, consequentemente, acaba esbarrando no direito também. Então, trazendo para o nosso campo aí, né, mas o fórum, o dia a dia e tal, o senhor acha que realmente deixa a desejar um pouquinho o pessoal
sem, não digo aqui os advogados ou o pessoal do próprio fórum, eu acho que falta um pouquinho, talvez tivesse um pouco mais de observação com a ética, talvez o convívio seria mais tranquilo, doutor? Não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer sempre que um processo começa quando alguém agiu de maneira errada. Tá? E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, assim, sempre por trás de um processo tem uma conduta errada de alguém. Ou alguém que não pagou uma dívida, ou alguém que não cumpriu um contrato, ou alguém que cometeu um crime. Mas pode ter certeza, por trás de um processo, e nós temos no Brasil hoje aproximadamente 100 milhões de processos, por trás de um processo tem algo que confronta o direito e, consequentemente, confronta a ética, que ambos estão intimamente ligados ou deveriam estar. Certo. Às vezes a pessoa provoca ali a justiça, vai lá se socorrer da justiça, se socorrer entre aspas, e na verdade se ele tivesse talvez uma reflexão um pouco mais apurada, que está intrinsecamente ligada com a ética, talvez aquele processo não teria sido desencadeado, é isso que o senhor está falando. São os dois lados, na verdade, né? Tanto quem entra com a ação pode estar sendo antiético, como realmente ele tem o direito, e quem foi antiético é a parte contrária, né? E agora, para os dias contemporâneos, o que a gente pode sinalizar? Né? E aqui é um divisor, aqui é moral e aqui é ética. Hoje a ética assume um aspecto mais técnico, né? É muito controvertido o conceito de ética hoje, né? Eu, particularmente, gosto de identificar a ética com moral. Eu acho que não tem razão de ser essa diferenciação. Ela é muito técnica e pouco útil, na verdade. Falemos em ética como sendo moral. O binômio andando junto, tudo certo, né, doutor? Tá tudo certo. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-los para que vocês conheçam a Qualisystem Informática. A Qualisystem Informática, ela presta assessoria e suporte técnico. Qualisystem Informática, acesse o site, qualisystem.com.br. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Nemércio Rodrigues Marques. A nossa pauta de hoje, ética e compromisso moral. Dr. Nemércio, assim, podemos, consignar, de uma maneira bastante tranquila, como que se situa a grande maioria das pessoas, no universo aí que a gente convive. O senhor acredita que a grande maioria tem essa consciência da necessidade da ética? Eu acredito que sim. São dois pontos que eu queria abordar. Em primeiro lugar, é uma diferenciação entre ter consciência e agir de acordo com essa consciência, né? Eu posso te dizer tranquilamente que a consciência todos nós temos como seres humanos que temos razão. A razão nos dá a diretriz do que é bom, do que é correto, do bem agir, né? Do conceito de retidão. Agora, a nossa liberdade é o que faz com que nós hajamos ou não de acordo com essa nossa consciência. Então, talvez é um pouco filosófico dizer isso, mas assim, que as pessoas têm a consciência, elas têm. Se elas agem ou não de acordo com essa consciência,
aí é uma questão um pouco mais complexa. Ah, certo. Doutor, o senhor me remeteu agora, né, para os nossos dias hoje aí, nós temos aí um uso exacerbado da tecnologia, né? E o pessoal usa muito ali o computador, evidentemente que eu estou me projetando aí para o uso, né, por exemplo, das redes sociais, né? Eu acho que ali o comportamento das pessoas em relação à ética dentro da rede social, ele é observado, porque ali cada um coloca o que ele gostaria talvez de ser, e às vezes a pessoa pode se passar por quem ela não é. Isso acontece. Sem dizer das ofensas, né? Que são muito comuns. E cresce a cada dia o número de processos envolvendo discussões a respeito disso, né? Mas, assim, talvez no ambiente social, né, a rede social te possibilita dar opiniões, muitas vezes não são refletidas, e essas opiniões, com certeza, às vezes, elas extrapolam o bom senso e acabam atingindo a ética, sim. Certo. Eu quero consignar aqui que a gente, principalmente eu, não sou um crítico da rede social. Tenho certeza que é uma ferramenta excelente, um meio de comunicação que as pessoas devem sim se valer, uma coisa atual, mas tem que ter toda a parcimônia, a cautela, acho que é muito importante. Como toda ferramenta, doutor Marco, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. Como toda ferramenta, toda. É verdade, é isso mesmo. Doutor, agora, atualmente, né, dependendo da forma como é usada a própria tecnologia, ela pode realmente trazer alguns gravandos, né? Mas nós podemos também, que por ser uma forma, né, individual, né, ali o individualismo que está prevalecendo. E nesse caso, o senhor acha que é lógico que é uma tendência crescente das pessoas usarem cada vez mais, né, a tecnologia. Eu acho que por ser tão assim individual essa forma de comportamento, o senhor acha que isso aí pode realmente trazer certos gravandos, doutor? Eu acredito que a partir do momento em que as pessoas estão se isolando mais do que o necessário, no meu ponto de vista, com as redes sociais, isso aí acaba estimulando, sim, alguns abusos na medida em que por trás ou na frente do teclado, a pessoa ela acaba se sentindo sozinha. Mas, obviamente, ela não está sozinha, ela está num universo infinito de possibilidades. E, infelizmente, a gente vê cada vez mais abusos acontecendo nesse âmbito, e com consequências gravíssimas, de exposição de intimidade, de ofensas à honra, né? Então, assim, parece que algumas pessoas, claro, uma minoria, diante do teclado ou na frente da tela, ela se sente mais poderosa ou mais corajosa e acaba dizendo coisas que ela não diria se tivesse frente a frente social, como nós estamos aqui. Provavelmente. Infelizmente, a gente vê muito isso, inclusive no âmbito jurídico aí, né? Doutor, nós como, principalmente eu, né, no caso advogado, o senhor também como julgador, nós evidentemente temos aí aquele chavão, né, que a gente somos formadores de opinião. O senhor acredita que seria muito importante também a gente deixar consignado assim, principalmente para pais, né, que têm filhos aí na adolescência, na pré-adolescência, que dê ali para o seu filho, né, para o menor, uma assessoria, principalmente quando ele está nesse caminho aí de redes sociais, de uso da internet. O senhor acha que seria importante? Esse é um problema muito atual, muito atual. Os jovens estão cada vez mais vulneráveis, né? E isso, para mim, isso pode levar a consequências muito graves, né? Então, não só uma assessoria, acho que os pais, no meu ponto de vista, tem que exercer um controle realmente, né? Não dá para deixar hoje uma criança livre nesse meio virtual que é tão perigoso, maléfico, porque como a gente diz, como todo instrumento tem coisas boas e ruins, a internet, assim como ela te oferece uma infinidade de possibilidades
de pesquisa, de aprendizado, e os jovens têm sim que ter acesso a isso, as escolas cada vez mais estimulando isso. Por outro lado, o perigo é muito grande de uma influência negativa. Então os pais, mais do que uma orientação, têm que ter um controle, no meu ponto de vista. Todo cuidado é pouco, né, sim, doutor? Com certeza. É isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês já conhecem o conteúdo do portal ADVJus? Acesse www.advjus.net. Eu recomendo. Mais um intervalinho rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money. Ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Prezados colegas, eu estou aqui no ADVJus para esclarecer um mal-entendido. Dizer para vocês que vai sim haver o churrasco da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Infelizmente, a OAB não pôde emprestar a nossa casa, a Casa da Advocacia, por alguns outros compromissos que porventura iriam fazer lá, mas nós decidimos, a diretoria decidiu mantermos a tradição e fazer o churrasco dia 30 de abril. Será dia 30 de abril próximo, sábado. Faremos numa área central, ali na Rua Abrão e Salac, ao lado das faculdades Coque, Chácara Madurré, a partir da meio-dia. Então fica o convite a toda a advocacia para prestigiar esse já tradicional churrasco, onde a advocacia militante se encontra e se confraterniza. Espero por vocês todos lá. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Nemércio Rodrigues Marques. O Dr. Nemércio Rodrigues Marques é juiz da terceira vara civil lá da comarca de Sertãozinho. Doutor, falar um pouquinho agora aqui de moral, né? Acho que eu posso, sem medo de errar, dizer que a porta de entrada da moral é o bom exemplo, né, doutor? Com certeza, com certeza. A gente nota muito hoje em dia que, infelizmente, os pais não estão dando exemplo aos filhos. E isso está sendo uma tragédia na sociedade, né? Eu falo que a educação começa e deveria terminar em casa. A gente não deveria terceirizar a educação de ninguém. Certo. Inclusive tem uma máxima aí que fala que o que às vezes o pai ensina, o filho provavelmente não vai seguir, mas o exemplo seguirá. Com certeza. Todos nós temos exemplo, a gente segue exemplos que nos foi dado pelos nossos pais. Com certeza. Com certeza é inevitável isso. É verdade. Doutor, agora no âmbito escolar, né? Isso aqui, me perdoe aí alguns colegas que às vezes podem até não concordar, né? Mas será que muitos pais que ouvem dizer, né, que os professores que se transformaram em educadores, são deles agora talvez a obrigação não só do ensino, mas também ali de incutir na cabecinha do aluno, talvez, vamos trazer para o plano aqui do primário, incutir também na cabecinha do aluno a obediência à moral, à ética. Será que tem alguma verdade nessa afirmação, doutor? Olha, doutor Marco, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Mas a minha geração ainda pegou uma escola em que se valorizavam certas virtudes, né? E era muito claro que o papel da escola era complementar, ele era informativo realmente. Claro, ele contribuía na formação moral da pessoa, sem dúvida, mas não substituía a família. Para mim, eu tenho muito claro que o grande desastre da sociedade começa quando a família não cumpre o seu papel
de educadora e de provedora de exemplos. Para mim isso é muito claro. Infelizmente, talvez a minha geração tenha sido uma das últimas em que o senhor viveu, inclusive, em que a escola, claro que ela estimulava os valores, mas o papel primordial de educação era dentro de casa mesmo. Era a família, era a figura do pai, da mãe, do avô, da avó, do irmão. Era ali que se formava o caráter. A escola tinha sim, um papel importante complementar, né, na educação, mas jamais substituía a família. Hoje, me parece que está havendo um pouco de inversão, né, de papéis aí. A escola está quase que tentando suprir o papel que antes era da família. Isso é terrível. Isso é terrível. Certo. Doutor, agora sem saudosismo, né? Na minha época, o senhor falou da época do senhor, na minha época existia na grade curricular, né, a matéria de OSPB, né, Organização Social e tal. E tinha também... Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. E eu me lembro muito bem do meu professor de Educação Moral e Cívica. Era uma pessoa muito centrada e, sinceramente, tem exemplos que naquela época eu peguei que a gente traz com a gente. Será que seria um caso de, pelo menos, seria talvez importante essa matéria, educação moral, cívica? Na minha cidade, Ituverava, a minha turma foi a primeira turma a não ter mais essas matérias. Salvo engano, a primeira. Particularmente, eu gostaria de ter tido. Tem muito assim preconceito, porque era uma matéria supostamente que veio do regime militar. Sim, Mas assim, sem entrar no mérito, particularmente não acredito que se fazia nenhum tipo de apologia ao regime militar. Particularmente, eu cresci vendo as pessoas cantarem um hino nacional na escola, ter o patriotismo, o diretor chegava na sala de aula, a gente tinha que se levantar, tinha todo um respeito. Hoje o professor, não preciso dizer o que está acontecendo, o professor hoje sofre agressões físicas e morais que não tinha naquela época. Então, sem querer ser saudosista também, mas já sendo um pouquinho, eu acho que, sabe, a parte dessa questão de ser ou não do regime militar, eu acho sim, as escolas deveriam voltar a ter esse tipo de ensino voltado principalmente à filosofia, à sociologia, mas sem conotação ideológica. Simplesmente aspectos básicos de moral, que é o que a gente está falando aqui, de ética, de boas maneiras, de respeito, de urbanidade, né, doutor? Patriotismo, uma coisa que hoje está muito demodé falar em patriotismo. Vamos ser sinceros, não tem nada a ver com regime militar, não tem nada. Não, isso a gente independe. está todo dia vendo aí nações evoluídas, como por exemplo os Estados Unidos, né? Qualquer um evento às vezes até bem simples, o pessoal lá executa o hino e tal. Por que aqui no Brasil não pode, né? Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, doutor Marco, na minha escola chegou um canadense que veio em intercâmbio, né, para o Brasil e nos chamou a atenção. Estávamos no primeiro colegial, salvo engano. O professor pediu para que ele fosse até a frente da sala, cantasse o hino nacional do Canadá. Até hoje eu me arrepio ao lembrar dessa cena. Ele levar a mão ao peito e cantar o hino do país dele com orgulho. E o país dele é uma democracia, uma das mais evoluídas que tem. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que falta sim um ensino de ética, de educação moral e cívica, sim, para a gente tentar resgatar alguns valores morais que estão perdidos. Concordo 100%, doutor Neymar. Doutor, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, que é curtinho, né? Eu gostaria, né? A nossa pauta aí foi uma pauta sugerida por várias pessoas, né? Ética e compromisso moral. O que podemos focar nesse finalzinho de programa com relação ao nosso tema ainda, doutor? Doutor Marco, eu queria dizer o seguinte, principalmente no âmbito jurídico, tá? Que é onde a gente trabalha, a gente lida no dia a dia. Um dos grandes desastres que o direito sofreu, principalmente no século XX, não só, mas principalmente no século XX,
foi a separação do direito e a moral. Isso é uma coisa muito importante que às vezes não é tão levada a sério, né? O direito e moral estão intimamente ligados, né? São assuntos intimamente ligados. O direito sem a moral, ele leva ao autoritarismo, ele leva à injustiça. Eu acho que nós precisávamos, principalmente no direito, trazer a moral para a discussão novamente. Principalmente nas faculdades, nas escolas no primeiro grau, mas sobretudo, indispensável, nas faculdades. Nós vivemos hoje um positivismo jurídico muito forte, que foca muito nas leis e pouco nos valores, nas virtudes. Tá? Quando o direito foi separado da moral, surgiu o nazismo, surgiram regimes autoritários, que são legalmente, que têm amparo legal, mas não têm amparo moral. Então, voltar a unir o direito com a moral, o direito com a reta razão, com o bem. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para nós que somos da área jurídica, para alunos de direito que com certeza acompanham o blog. Certeza, importantíssimo, né, doutor? Exatamente. Eu quero te agradecer imensamente a presença comigo aqui no programa. Eu muito que agradeço obrigado. O convite, fiquei muito honrado, estou muito feliz de estar aqui e estou à disposição para quando precisar voltar para falar algum outro assunto, pode me convidar. Ok, eu que agradeço, doutor. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa com o Dr. Nemércio. É só você acessar o nosso site, o www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Inscreva-se. Ficamos por aqui, prometo voltar rapidinho com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br